Pessoal, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação, né? E hoje nós iremos estar com o assunto falando sobre anjos. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, vamos rodar a vinheta. Pois é, pessoal. Salmo de número 103 e versículo de número 20 vai dizer assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder e que executa as suas ordens e lhe obedece por intermédio da sua palavra. Hoje nós vamos estar falando desses seres angelicais ou seres de outro mundo, né? Vamos estar falando dos anjos. Os anjos são muito famosos, né? E nós encontramos aí os anjos em vários filmes, várias séries como Sobrenatural, séries como Ninguém Está Vendo, né? Série como foi feito a de Lúcifer, série como Shordon e outras séries. Aí você vai encontrar esses seres angelicais que ficaram bastante famosos, né? E que faz bastante sucesso, que são os anjos, né? E nós vemos que os anjos são seres reais que existem. A Bíblia ela também relata sobre esses seres angelicais e nós encontramos vários relatos na Bíblia falando a respeito desses seres angelicais que são os anjos. A palavra anjo na Bíblia ela vem de uma palavra hebraica que significa malak, que significa mensageiro, né? É uma palavra hebraica, malak, para mensageiro. Há um grande número, nós sabemos, na Bíblia Sagrada, desses seres angelicais no céu. No céu há muitos anjos. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, em Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 5, versículo 11, vai falar que existe muito, e mais muito mesmo, desses anjos lá no céu, né? Eles são seres dotados de poder, né? São seres poderosos, seres que majestosos, que são maiores, e a Bíblia diz que eles são maiores do que nós, seres humanos, conforme 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 11, vai dizer que eles são mais poderosos do que nós. Existem várias classes de anjos, né? E por existir várias classes de anjos, também vai existir várias hierarquias a respeito de anjo. Nós vamos encontrar vários tipos de anjo na Bíblia, como por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada em Isaías 6 e 2, vamos encontrar uma classe chamada serafins e querubins, né? São uma classe de anjo, da onde significa fragmento, brilhante, né? Refulgente, são o significado desses anjos. Os querubins eram aqueles anjos que Deus mandou, né, fazer ali na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, conforme Gênesis 25, 18 a 20. Nós vamos ver que ele manda fazer 2 querubins, 2 serafins ali na tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Ele simbolizava a transcendência de Deus, o qual habitava entre eles. Os querubins também são vistos e aparecem na Bíblia Sagrada como os guardiões, né? Como os guardiões da árvore do trono de Deus, conforme Gênesis 3, versículo 24, você vai encontrar os querubins, como eles sendo guardião ali, guardando o jardim do Éden, para que ninguém entrasse depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, né? Então nós vamos encontrar essa classe de anjo, né? Que são os querubins, os serafins, e na Bíblia Sagrada você vai encontrar eles, quando vai falar sobre ele, de uma forma muito, se você fosse ver ele pessoalmente, eu acredito que nós iríamos ter medo, porque a Bíblia vai relatar anjos com 6 asas, né? A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles conseguiam voar. Então são seres que, com certeza, se eles aparecessem para nós, aos olhos nus assim, nós iríamos ter medo, iríamos correr, porque eles são seres que todo mundo queria ver, todo mundo tem esse desejo, né? E não são seres como aparece muitas vezes numa série,
não são seres como muitas vezes aparecem no filme, que aparece aqueles anjos bonitos, aqueles anjos, né, só com duas asas. A Bíblia relata que tem anjos que tem mais de duas asas, né? Não são seres como aqueles seres bonitão que aparece aí nos filmes e tudo mais. Não, são seres que muitas vezes, se você for ver, ele vai colocar terror nas pessoas. Nós encontramos também uma classe de anjos chamada de arcanjos. A palavra arcanjo significa líder ou chefe dos anjos. Essa classe de anjo é uma classe diferente dos outros anjos, porque esses anjos, eles são mais poderosos. Eles têm mais poder, eles têm mais domínio, né? Eles estão acima dos anjos normais. Deus, ele criou os serafins, Deus criou os querubins, e acima dos serafins e dos querubins, Deus criou os arcanjos, que são anjos de guerra, são anjos de batalha, são anjos que são líderes, são anjos que são poderosos. Esta palavra arcanjo aparece 2 vezes somente no texto sagrado. Por exemplo, vai aparecer em 1 Tessalonicenses 4,16 e vai aparecer em Judas 9. Somente. Só sabemos que 2 nomes de arcanjo na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada só vai falar 2 nomes de arcanjo. O primeiro vai falar o nome de Miguel, né? Miguel, ele aparece na Bíblia Sagrada e o nome Miguel vai significar quem é semelhante a Deus. Esse é o primeiro arcanjo que aparece na Bíblia Sagrada. O segundo arcanjo que vai aparecer na Bíblia Sagrada é o arcanjo Gabriel, que significa varão de Deus. Então, só esses 2 arcanjos é que aparecem na Bíblia Sagrada. É claro que a história, né, os livros, por exemplo, chamados de livros apócrifos, nós vamos encontrar vários e vários outros nomes de anjos, né, informações extra-bíblicas, fora da Bíblia, né, que esses livros vai relatar nomes de anjos, né? Como por exemplo o livro de 1 Enoque, capítulo 75 e verso 3, aparece 7 arcanjos, 7 nomes de arcanjo no livro de Enoque. No livro de Tobias também vai aparecer no capítulo 12, verso 1. Nós vamos encontrar no capítulo 12, verso 15, melhor dizendo. Em 1 Enoque você vai encontrar também capítulo 20, verso 1 ao 8. Fala dos nomes de arcanjos. São 8 arcanjos, por exemplo. Arcanjo como Uriel, arcanjo como Rafael, arcanjo como Miguel, arcanjo como Saracael, arcanjo como Gabriel, Remiel. Todos esses outros arcanjos aparecem nessa literatura apócrifa, né? Vai falar desses anjos. E é exatamente dessa literatura apócrifa que os autores de filme e série tiram o nome desses anjos. Por exemplo, quando você vai assistir série como Sobrenatural, você vai encontrar arcanjos como Uriel, vai encontrar arcanjos como Saraquiel, você vai encontrar arcanjos com nomes diferentes que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, né? Então são arcanjos, e você muitas vezes que vai perguntar onde é que eles encontraram esse nome de anjo, onde é que eles encontraram esse nome de arcanjo, né? É porque eles tiraram da literatura apócrifa, né? Dos livros apócrifos, né? Que são livros que não são bíblicos, que não estão dentro da Bíblia judaica, da Bíblia que nós evangélicos usamos, mas sim na Bíblia católica. Em Apocalipse, nós vemos de Moisés, Apocalipse de Moisés, que é uma literatura também apócrifa, vai aparecer arcanjos como Miguel, Gabriel, aparece como intercessor dos seres humanos e tudo mais. São literaturas extra-bíblicas que não está na Bíblia da protestante, né? E da onde aparece nessas literaturas aí que nós assistimos. Quando nós vamos assistir filme, vai assistir série, nós vamos encontrar essa literatura. Então, estes seres, né, humanos, estes livros apócrifos, pseudo-epígrafos, estava bem presente, né, na imaginação dos primeiros cristãos. Então, os anjos, arcanjo, não é coisa do século 21, não é coisa do século 19, são coisas que desde o início da era cristã, desde o início, lá do começo de tudo, nós vamos encontrar na literatura pseudo-apócrifos. Nós vamos encontrar esses livros, e as pessoas com essa imaginação de anjo e tudo mais, né? A ideia que Jesus, por exemplo, era um anjo, né? Levava, por exemplo, o pastor de Hermas a acreditar nisso aí, né? Porque era no começo, as pessoas acreditavam, né? Tinha essa ideia. A igreja
por exemplo, Adventista do Sétimo Dia, né, de Jeová também ensinam assim, por exemplo, que Jesus é o anjo. Por exemplo, os adventistas acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus, né? E que por intermédio do escrito de Ellen White, que é a fundadora aí, e ainda usa o texto de Judas no capítulo 1, que Judas só tem um capítulo, e versículo 9, eles vão falar a respeito disso. Então, veja que isso está muito presente nas pessoas. Por exemplo, a Testemunha de Jeová, que é uma seita, não acredita na Trindade de maneira nenhuma, nem que Jesus veio em carne, eles não acreditam. Podemos dizer que as Testemunhas de Jeová é uma seita agnóstica, porque não acredita, né, em que Jesus veio em carne, que Jesus é um espírito iluminado. Segundo os gnósticos, né, o mundo consiste de dimensões materiais e dimensões espirituais, sendo mal tudo aquilo que é material. Então, tudo aquilo que é matéria é mal. Então, Jesus não podia ter vindo no corpo de matéria, porque a matéria é mal. Por exemplo, um dos primeiros pais da igreja, nós vamos encontrar na literatura cristã, por exemplo, Irineu, isso no ano 130 a 202, foi o primeiro a sistematizar uma doutrina falando a respeito de anjo. Né? Ele foi o primeiro a sistematizar a doutrina a respeito dos anjos, porque já havia vários pensamentos errados já naquela época, do tipo, por exemplo, o Espírito Santo era um anjo, as pessoas acreditavam que o Espírito Santo seria um anjo, né? Um grupo chamado de tropicilianos, né? Eles acreditavam em Timos, no Egito, eles acreditavam que era porque esse Timos, esse tropicilianos, era uma seita, né, do Egito, e esse nome ele veio de Tropis, que é a figura que dizia que o Espírito Santo era um anjo superior aos outros. Eles usavam alguns textos, por exemplo, para sustentar a ideia de que o Espírito Santo era anjo. Por exemplo, eles usavam o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, classificando o Espírito Santo como um dos espíritos ministradores. Eles acreditavam Amós 4:13, Zacarias 1:9, 1 Timóteo 5:21. Então eles usavam esse texto para querer sistematizar sua doutrina, ou querer colocar base na doutrina deles, dizer que o Espírito Santo era um anjo que era superior aos outros anjos, era um anjo de uma hierarquia grande, maior do que os outros. Mas nós vemos que, por exemplo, Atanásio, no ano 296 ao ano 373, ele refutou essa ideia que o Espírito Santo, né, de dirigir o Espírito Santo, né, essa ideia de que ele era um anjo, né, ao bispo de Timus. E ele diz que o Espírito Santo não era um anjo, mas tem a mesma substância que o Pai e o Filho. Então, Atanásio ele defendeu, ele combateu essa doutrina, esse pensamento de que o Espírito Santo ele era o anjo. Então, surgiu ao longo dos tempos muitas especulações sobre estes seres angelicais, né? Quem seriam, muitas coisas vêm surgindo, né? Se existe anjo na terra, né? Tem gente que pega o texto, por exemplo, de Gênesis 6, e verso 1 a 4, vai dizer que os anjos desceram, porque vai aparecer ali que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e vão dizer, muitos entendem que os anjos tiveram relação com os seres humanos, né? Então, até aí nos dias de hoje, tem até uma ideia bíblica por exemplo, da Bíblia do expositor, a Bíblia de estudo do expositor, ela traz este ensino. Por exemplo, se você tiver uma Bíblia do expositor, você pode pegar aí na página 13 da sua Bíblia, na Bíblia do estudo do expositor, e você vai encontrar essa ideia dizendo que aqueles filhos de Deus, né, que coabitaram com as filhas dos homens, eles seriam anjos que desceram do céu, tiveram relação com as mulheres aqui na terra, e eles tiveram filhos, né? O escritor, para dar base a essa ideia, ele diz, ou ele faz uma ligação de Gênesis 6, com, por exemplo, com Jó, capítulo 1, verso 6, Jó 2:1, Judas 6:7 a 7. Então ele vai fazer essa ligação para dar base que os filhos de Deus seriam juntamente com as filhas dos homens.
Mas nós vemos que não dá, não tem ideia, né? Porque aí, por exemplo, anjos tendo relação com o ser humano, e é daí onde você vai encontrar algo que não bate muito bem com a Bíblia Sagrada, porque, por exemplo, a Bíblia vai dizer que os anjos, eles não reproduzem, eles são seres assexuados, isso é, eles não têm relação. Por exemplo, Mateus, ou Marcos, melhor dizendo, capítulo 12 e versículo 25, vai dizer que os anjos não têm relação, eles são seres assexuados, não existe anjo macho, não existe anjo fêmea, são tudo uma coisa só, os anjos ali. Também vai dizer que por que não acreditamos nessa ideia de que os filhos de Deus ali são os anjos? Não acreditamos por causa disso, porque os anjos não podem ter relação com os seres humanos de maneira nenhuma. Daí da onde vem, por exemplo, a mídia vem dizer, vem os filmes, vem as séries, ensinando e mostrando que os anjos têm relação com os seres humanos, né? Fazendo muitas vezes até depravação com os seres humanos. Mostra anjo bebendo, mostra anjo tendo relação com o ser humano. A série de Lúcifer, por exemplo, Lúcifer junto com os seres humanos aqui na Terra, tendo relação com os seres humanos. Não tem como, porque são anjos, eram anjos, e anjo não tem essa matéria como os seres humanos ele tem. É diferente a composição dos seres humanos. Outro detalhe sobre os anjos é que eles não morrem. Os anjos, eles não morrem, eles vão viver, eles vivem eternamente, de eternidade a eternidade. Os anjos, eles não morrem. Eles tiveram um começo, mas não vão ter um fim. Os anjos, eles não morrem, eles vão viver para sempre, conforme Lucas capítulo 20, versículo 33 vai nos dizer. Então, os anjos também não são para ser adorados, pois eles são criaturas de Deus, criada por Deus e a serviço de Deus, e não pode ser adorado. Anjo nenhum, ele pode ser adorado, né? Isso nós encontramos na Bíblia Sagrada, por exemplo, em Colossenses 1:16, nós vamos ver que os anjos eles não podem ser adorados. Nós devemos adorar somente a Deus. Quando o anjo ele tem um encontro com João, né? Ali que João se dobra lá na ilha de Patmos, naquela visão e tudo mais, naquele arrebatamento que ele teve, ele vai adorar o anjo. O anjo diz: não adora a mim, porque eu sou conservo teu. Adora somente a Deus. Então nós vemos que anjo não é para ser adorado, né? Os anjos não são para ser revenerados de maneira nenhuma. Eles são conservos de Deus, estão a serviço dos servos de Deus. Não são também anjos protetores, porque, por exemplo, não existe, por exemplo, anjo da guarda, né? Como tem aí uma série querendo ensinar uma heresia, dizendo que cada ser humano tem um anjo para lhe guardar, né? Por exemplo, a série chamada Ninguém Está Vendo vai mostrar o anjo como sendo o protetor da pessoa e que ele defende a pessoa em toda circunstância. Todo ser humano, ele tem um anjo protetor, um anjinho da guarda que ele protege de todo mal. Então, isso não existe, né? Esse negócio de anjo da guarda, né? Que você tem um anjinho protetor que está ali lhe protegendo de todo mal, lhe livrando de tudo. Não existe essa ideia. Não vejo base bíblica muitos para isso. Apesar que a Bíblia vai dizer que os anjos, ele acampa ao redor daqueles que tem Deus, aquele que amam a Deus. Ele acampa ao redor para proteger e livrar. Mas não 24 horas direto ali, o anjo está pronto para fazer tudo por você, de maneira nenhuma, como essas séries, esses filmes querem ensinar assim. A Bíblia ela mostra de maneira totalmente diferente os anjos. Então, hoje falamos sobre os anjos, espero que você tenha gostado, né? Que você tenha aprendido um pouco aí a respeito desses seres, né? Anjo existe sim, né? A Bíblia mostra que os anjos existem, né? De uma forma diferente, como eu já disse, do que a televisão ela mostra, mas ele existe, são seres reais. Então, se inscreva no canal se você gostou, deixe o seu joinha, deixe seu comentário o que você achou do vídeo. Se você acredita em anjo, escreva aí se você acredita em anjo ou não. Se você tem alguma coisa a acrescentar ao vídeo, você pode deixar aí nos comentários. Ah, irmão, acredita em anjo da guarda, isso. Então você deixa aí seus comentários. Ah, não acredita em anjo, né? Isso é tudo ficção, negócio de ciência e tudo mais. Você deixa seu comentário aí e nós estaremos aí vendo aí a sua opinião, se você está gostando ou não. Então eu aguardo você no próximo vídeo e que Deus possa nos ajudar em nome de Jesus.